Oi, aqui é o Toicinho e hoje colocaremos mais alguns pontos de interrogação na sua cabeça com mistérios da humanidade. Tema de hoje: assassinatos do Lago Bodom. O Lago Bodom fica na Finlândia e nos anos 60 ficou famoso no mundo inteiro por conta de um crime brutal que ocorreu na sua margem: o terrível assassinato de 3 adolescentes. Durante 40 anos, o caso deu várias reviravoltas, e até hoje é um mistério. Era um belo dia ensolarado na cidade de Espoo, na Finlândia. Para aproveitar aquela raridade, Miley Irmeli, com 15 anos, Anja Tuulik Maki, também com 15, Seppo Antero, que tinha 18, e Nils Gustafsson, que também estava com 18 anos em 1960, resolveram ir acampar à beira do lago da cidade, conhecido como Lago Bodom. O local era calmo, mas poucos dias antes deles irem para lá acampar, um assassinato havia ocorrido nas redondezas. Mas como o assassino já tinha sido preso, e os índices de crimes da Finlândia são extremamente baixos, ao contrário do índice de suicídios, sendo assim, os jovens foram liberados por seus pais para acampar. Ao final da tarde, depois de terem montado seu acampamento, os adolescentes foram até o quiosque local comprar alguns doces. Na hora em que retornavam, Nils e seus amigos foram avistados por pescadores que estavam indo embora. Essa foi a última vez que eles foram vistos com vida. Entre as 3 e 6 da madrugada, o grupo foi atacado. O agressor pulou sobre a barraca e apunhalou os jovens através da lona. Os principais golpes foram na cabeça, pescoço e tronco. Uma das garotas chegou a ser atingida 11 vezes apenas no pescoço. Nils tentou rastejar para fora da cabana, mas enquanto rastejava, levou uma pedrada na cabeça e apagou. O assassino levou várias coisas dos garotos: carteiras, roupas de banho, documentos e etc. Na manhã seguinte, um homem que estava indo nadar com seus filhos no lago encontrou o banho de sangue. Rapidamente ele acionou a polícia, que iniciou uma grande investigação que mobilizou todo o país. O motivo do crime era um mistério absoluto, e não havia pista alguma a não ser uma fronha de travesseiro que não pertencia aos jovens. Provavelmente o assassino enrolou a arma do crime nessa fronha até chegar no local do ataque, o que poderia indicar que o crime tivesse sido premeditado. A polícia aguardava ansiosamente que Nils se recuperasse e acordasse. Afinal, ele poderia ter alguma informação sobre o assassino. Mas foi uma grande decepção, pois a primeira coisa que ele disse ao acordar foi: "Como que eu fui parar num acidente de carro?" Nils não se lembrava de nada que tinha acontecido naquela noite. Toda a Finlândia ficou horrorizada com o assassinato triplo, e a história se tornou capa de jornais ao redor do mundo todo. A maior caçada da história dos crimes da Finlândia havia começado. Conseguiram encontrar algumas outras testemunhas que foram hipnotizadas para dar mais detalhes, como Olavi Virtanen, que viu alguém indo embora do lago às 6 horas da manhã. Foram feitos retratos falados a partir da descrição dessas testemunhas, mas infelizmente não adiantou em nada. A polícia estava sofrendo grande pressão por parte do público, insatisfeito com os resultados das investigações. Um dos maiores suspeitos era o dono do quiosque no qual os 4 jovens foram na mesma noite do assassinato, mas não existiam provas reais contra ele. Existiam também alguns rumores de que ele havia proibido os garotos de acampar naquela área do lago, mas os jovens não se preocuparam com isso e acamparam lá, ignorando suas ameaças. Porém, mais tarde a polícia chegou à conclusão de que não poderia ter sido ele, já que um álibi havia aparecido. Várias pessoas viram algo ou acharam que viram algo que poderia ser o assassino. Alguns pescadores e um ciclista viram um homem de costas. Muitas dessas pessoas que apareceram para testemunhar acabaram se tornando suspeitos também. Até Nils se tornou suspeito, mas ele tinha tantos ferimentos que não teria conseguido golpear a si próprio por tanto tempo. A hipótese de Nils ter atacado os amigos e ter sido ferido por eles enquanto eles tentavam se defender também foi rejeitada. Afinal, todos os amigos ainda estavam próximos de onde dormiam quando foram encontrados, então, uma luta não poderia ter causado tais danos a Nils. A cooperação de Nils também foi determinante para que seu nome fosse rapidamente excluído da lista de suspeitos. Em 2003, o mistério voltou a ganhar a atenção da mídia finlandesa, porque um famoso professor finlandês chamado Jorma Palo lançou um livro chamado Bodomin Arvotius, que significa O Mistério de Bodom. Em junho de 1960, Palo estava trabalhando como médico de apoio no hospital próximo ao lago, entre 12 horas e 32 horas após o assassinato, e um homem chamado Hans Asman foi ao hospital usando roupas ensanguentadas, e num estado psicológico conturbado. Os médicos logo perceberam que o sangue não era dele. Asman não falava finlandês, e eles não conseguiam se comunicar direito. Palo e os outros médicos tentaram chamar a polícia ao hospital, mas não foram levados a sério. Pouco depois, Hans Asman saiu do hospital e a polícia nem ao menos quis interrogar Palo,
que até hoje está convencido de que Asman era o assassino. A polícia teria interrogado Asman em 2003, pouco antes da sua morte, mas segundo o relatório da polícia, Asman possuía um álibi para aquela noite. Sendo assim, a polícia finlandesa se deu por satisfeita. Até que mais de 60 anos depois, o caso teve uma incrível reviravolta. No início de 2005, a polícia finlandesa reabriu o caso, com base em uma nova análise de manchas de sangue encontradas na cena do crime. Foram realizadas análises de DNA nessas manchas, técnica que não existia na época dos crimes. Após os primeiros resultados, Nils Gustafsson, o jovem que havia sobrevivido, acabou sendo mais uma vez acusado do crime. Segundo a teoria da polícia, Nils teve um suposto ataque de ciúmes envolvendo uma das vítimas, Irmeli, sua namorada. Irmeli foi esfaqueada ao todo 15 vezes naquela noite, enquanto os outros dois adolescentes foram mortos com menos selvageria. Em 7 de outubro de 2005, Nils foi absolvido de todas as acusações, pois a defesa alegou que as mortes foram obra de uma ou mais pessoas, e que Nils sofreu ferimentos semelhantes aos sofridos pelas outras vítimas, e portanto teria sido incapaz de matar 3 pessoas. Ele foi indenizado com o valor de 44.900 euros, por danos pelo seu tempo na prisão e da angústia mental que sofreu em ser acusado. Já se passaram mais de 40 anos e o caso ainda não foi resolvido. Há inúmeras teorias, 70 principais suspeitos, centenas de suspeitos menores, mais de 3.700 pessoas interrogadas e teorias sobre 2 assassinos. Já se levou em consideração a possibilidade de um ritual satânico ou assassinos em série. Até hoje a polícia trabalha no caso, mas não há muita esperança de encontrar uma solução. Os corpos dos garotos hoje descansam em túmulos localizados em Vanta e servem como lembrança do crime brutal. Além disso, uma pequena cruz de madeira foi fincada na área de camping de Rastenbergen, como uma homenagem às vítimas inocentes. Em 1993, foi fundada uma banda finlandesa chamada Children of Bodom. A banda, que foi criada na cidade de Espoo, tem seu nome inspirado nos eventos acontecidos à beira do lago. E você? Tem algum palpite de quem seria o assassino? Talvez com o avanço da tecnologia, nós um dia saberemos a resposta, mas até lá só nos resta um grande ponto de interrogação nas nossas cabeças. Muito obrigado pela sua atenção, nos ajude se inscrevendo no canal e clicando no gostei. Se gostaram, compartilhe o vídeo nas redes sociais e curta nossa página no Facebook, assim vocês nos ajudam imensamente. E nos vemos no próximo Mistérios da Humanidade.